Beleza, galera? Vamos lá começar, né? Dar continuidade à nossa última aula. A gente parou aqui no artigo 27. Vamos começar aqui a parte da ética policial militar, certo? Então, a gente tem vários preceitos da ética policial militar. Isso é dividido em vários preceitos que você tem que seguir, né? Um exemplo praticar a camaradagem, zelar pelo preparo próprio moral, intelectual, físico, fazer cumprir as leis, ser justo, tudo isso faz parte da ética policial militar. Você tem que entender esses preceitos, você tem que dar uma lida geral para você poder saber quais preceitos são esses para você acertar na prova. Então, o sentimento de dever, o do policial militar e decoro de classe impõe cada um dos integrantes da polícia militar conduta moral e profissional irrepreensíveis com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar. Então, você tem que saber todos esses preceitos, né? Esse aqui é mais decorativo, não tenho que explicar. Amar a verdade e a responsabilidade com fundamento da dignidade pessoal. Exercer sempre a verdade, né? Você sempre falar a verdade, faz parte dos preceitos da ética policial militar. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couber em decorrência do encargo, né? O que é exercer com probidade, né? Você exercer com responsabilidade o seu cargo, certo? Respeitar a dignidade da pessoa humana, você respeitar os direitos constitucionais dessa pessoa, também faz parte dos preceitos da ética militar. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Então, você obedecer uma ordem da autoridade que é seu superior, diretamente superior e hierárquico seu, isso faz parte da ética policial militar. Você tem que obedecer essa ordem legal. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos, na apreciação do mérito de subordinados. Ou seja, quando seu subordinado ele fizer um ato, né, que é um ato relevante, você tem que ser justo no reconhecimento, certo? Esse ato do seu subordinado. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e também pelo dos subordinados. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Praticar a camaradagem, né? O que é a camaradagem, né? É o respeito, né? Você ser camarada do outro. Tem o major e o soldado, eles não tem que ter aquele espírito de rivalidade, né? Ah, meu superior, não vou gostar dele. Não, tem que ter a camaradagem. Eu não vou abusar da autoridade em cima do soldado só porque eu sou major, entendeu? Praticar a camaradagem, desenvolver permanente o espírito de cooperação. Ser discreto em suas atitudes, maneiras, em sua liturgia escrita e falada. Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa relativa à segurança nacional, acatar as autoridades civis, né? Tem outros, mas eu não vou ler, vai ficar a critério de vocês dar uma lida. Se eu não me engano, só tem mais 3, mas eu deixei a critério de vocês justamente para vocês lerem. Eu trouxe o que eu acho mais importante, ó. Abster-se o policial militar na inatividade, ou seja, quando tiver inativo, tu tem que abster-se das tuas designações hierárquicas em determinadas ocasiões. Isso faz parte dos preceitos da ética policial militar. O que é designação hierárquica? É você chegar e falar, sou o capitão Tiago, sou o capitão Mateus, sou o major Hugo, certo? Então, você tem que abster-se em determinadas horas, né, desse uso das designações hierárquicas quando você estiver inativo. Primeiro, em atividade político-partidária, você não pode, de maneira alguma, mesmo sendo inativo, ok? Em atividades industriais, certo? Em comércio, né? Como assim, Thiago? Não estou entendendo. Olha, imagina que tu monta um mercadinho, Mercadinho Major Henrique, né? Não pode, certo? Você tem que abster-se do uso das designações hierárquicas, ok? Quando estiver aí na inatividade. Para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito de assunto político ou policiais militares, excetuando os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado. Então, quando você estiver na imprensa falando de um assunto político, seja qual for esse assunto político, você não pode usar da sua designação hierárquica, a não ser que seja de natureza técnica e seja autorizado pelo seu comandante, pela corporação. Exercício de função de natureza não policial militar, mesmo oficiais. Então,
Esses são os casos que você, quando tiver na inatividade, você tem que abster-se do quê? Das suas designações hierárquicas, ok? Então você vai anotar aí para você não esquecer. O policial militar da ativa, bom você marcar isso aqui, certo? Ele proíbe ao ativo isso aqui, certo? Somente ao ativo. É salvado disposto no parágrafo 2º, é vedado, que é vedado, é proibido. Comercial, tomar parte de administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista, em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitadas, ou seja, enquanto tu estiver no serviço ativo, tu não pode administrar uma empresa, não pode gerenciar uma empresa, não pode participar de jeito nenhum. Você tem que usar todas as suas forças para o serviço policial militar, são os preceitos da ética militar. Só que tem a exceção ao exceto como acionista, cotista em sociedade anônima por cota de responsabilidade. Ou seja, tu pega dinheiro, tu vai só investir lá na bolsa da Petrobras. Tu vai estar trabalhando diretamente? Não. Tu vai entrar só com o teu dinheiro como acionista. Certo? Então isso não tem problema nenhum. A nossa lei ela permite isso. Os policiais militares na reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações policiais e militares nas respectivas públicas civis dos interesses de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Ou seja, tu estava inativo, né? Tu tava aí trabalhando numa empresa, porque tu pode, né? Só é vedado ao ativo. Aí tu pega e é convocado. Tu não pode, quando tu estiver lá na tua organização policial militar, certo? Tratar desses interesses, certo? Dessa empresa privada de qualquer natureza. Tu não pode de jeito nenhum. A lei proíbe aqui no artigo 28, parágrafo 1º. Os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinja o disposto no presente artigo. Então, se ele tem lá seus bens, você pode ter eles normalmente, você só não pode mesmo tratar de empresa, certo? Então, galera, o que diz aqui no parágrafo 3º, ó? No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do quadro de saúde, esse quadro de saúde aqui geralmente o cara tem que ser formado em medicina, certo? Para entrar nesse quadro de saúde, é-lhes permitido o exercício da atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço. Aí o cara não entende como é que funciona isso aqui. Se tu faz parte do quadro de saúde, né, tu pode trabalhar fora da corporação, né, como médico. Ou seja, tu pode trabalhar também no meio civil, no hospital, numa clínica, certo? Não é proibido, porque a lei claramente ela vai dar essa possibilidade. Porque, ó, no intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do quadro de saúde, é permitido o exercício de atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática, é claro, a gente tem uma condição, né, que não prejudique o serviço, ok? Muito importante esse artigo 29, costuma cair muito em prova. Ó. O comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem da natureza de seus bens, sempre que houver razões relevantes que recomendam tal medida. Ou seja, tem lá o soldado, né? O soldado tá com uma Ferrari, né? Comprou uma Ferrari, uma casa na praia, chega no serviço de relógio de ouro, né? Ele tá apresentando do dia para a noite bens que não é compatível com o salário dele, né? De 3 mil e alguma coisa. Então o comandante-geral ele pode determinar, certo? Que aquele soldado informe de onde está vindo esses bens, de onde é que ele está tirando, de que dinheiro ele está tirando. Para quê? Para ver se não está vindo de meios ilícitos, para ver se esses bens não estão vindo de meios ilícitos. Isso pode até, inclusive, abrir um inquérito ou um processo contra esse militar. Então, o comandante-geral da Polícia Militar ele pode determinar que esses militares ativos, certo, informem sobre a origem dos seus bens, de onde que está vindo. Certo? Sempre que houver, claro, tem que haver um motivo, tem que haver razões relevantes, ok? Para ele tomar essa medida. Então vamos falar aqui dos deveres policiais militares, né? Os deveres policiais militares,
emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial militar à comunidade estadual e à sua segurança, e compreende essencialmente. Então a gente vai ter vários deveres aqui, a gente vai ler junto para um melhor desempenho. Mesma coisa, isso aqui é leitura, você tem que ler para você decorar. A dedicação integral ao serviço policial militar não quer dizer que ele vai trabalhar 24 horas por dia. Essa dedicação integral é quando ele se deparar com a ocorrência, ele agir, mesmo ele estando apaisando. A fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. Sabemos que é uma atividade de risco, né, o policial militar. Então ele tem que se dedicar em tempo integral ao serviço, mesmo que corra o risco da própria vida. Ok? O culto aos símbolos nacionais, a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e o respeito à hierarquia, a gente já comentou. Você tem que saber diferenciar a hierarquia de disciplina. Você lembra a hierarquia? A ordenação progressiva de autoridade em graus diferentes, né? A disciplina é o acatamento integral das leis, dos regulamentos, das normas, não esqueça. O rigoroso cumprimento das obrigações e a obrigação de tratar o subordinado dignamente com urbanidade. Você tem que respeitar seu subordinado. Não é porque você é superior que você pode abusar da autoridade em cima do seu subordinado. Tem que ter aí a camaradagem, a gente acabou de ver a questão da camaradagem. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres e manifestará sua firme disposição no bem cumpri-los. Quando você ingressar na Polícia Militar, né, recruta, vai se juntar lá a tropa, né, os formandos vão se juntar, né, para fazer o fora de forma. Vocês vão prestar um compromisso, né, em caráter solene. Ok? A gente vai falar agora sobre esse compromisso. Ó. O compromisso a que se refere ao artigo anterior terá caráter solene. Será prestado na presença de tropa, tão logo o policial militar tenha adquirido um grau de instrução compatível. Ele vai adquirir esse grau de instrução compatível no curso de formação, no curso de tiro, nos vários cursos que ele vai fazer lá na instituição onde ele está matriculado, com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da Polícia Militar, conforme os seguintes dizeres. Então vocês vão dizer isso aqui, ó. Ao ingressar na Polícia Militar do Piauí, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com risco à própria vida, ok? A gente tem um compromisso também do aspirante a oficial, ó. Será prestado de acordo com o cerimonial constante do regulamento da Academia da Polícia Militar, onde for formado. Esse compromisso obedecerá aos seguintes dizeres. Então você vai dizer isso aqui, ó. Ao ser declarado aspirante a oficial da Polícia Militar, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e de me dedicar inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com risco à própria vida. Então isso você vai falar em caráter solene, você vai estar ali, vai estar a presença de tropa, vai ter a guarnição formada, você vai só falar essas frases na sua nomeação, ok? Ao ser promovido ao primeiro posto, o oficial PM prestará compromisso de oficial em solenidade especialmente programada, de acordo com os seguintes dizeres. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Piauí e dedicar-me inteiramente ao serviço, ok? Então a gente finaliza essa aula aqui, certo? Vou deixar algumas atividades para a gente resolver na próxima aula. Revejam essa aula novamente, é importante que você assista mais de uma vez para fixar na sua cabeça. Não adianta você ter um curso com aulas ilimitadas que você pode assistir a hora que você quiser e você não repetir. A repetição leva à perfeição. A perfeição sempre ganha do apressado. Quanto mais você pratica, quanto mais devagar você for, mais você vai fixar, beleza? A pressa é inimigo da perfeição, então vamos reassistir às aulas. Ok? Um abraço, até a próxima.